alvos terapêuticos, quando eu vi novos entre parênteses, entre aspas, me deu a sensação de que nós vamos ter um back from to the future aqui. Talvez drogas antigas serão novos desafios. Para aqueles que, como eu, não fazem oncologia, acho que notícias alvissareiras devem vir desse Grand Round, e eu acho que hoje nós tivemos, não sei se vocês leram a última edição do New England, com relação ao screening de pacientes com tumor de pulmão, com a utilização de uma nova técnica da tomografia helicoidal de baixa radiação, aumentando o espectro da detecção precoce do câncer. Então, a gente espera, professor Sérgio, que hoje seja um Grand Round assim, que nos sensibilize com relação e nos transmita o conhecimento desses novos alvos terapêuticos. Bom dia a todos. Agradecer ao Dr. Nájio, Dr. Sérgio pelo convite. Dr. Guilherme e eu tentaremos ser provocativos, apresentando regras gerais do que nós estamos tentando discutir quando se fala em alvos terapêuticos e novos entre aspas. Há conflitos de interesse potenciais, a mistura de atividades públicas, privadas e relações com a indústria. Isso é uma declaração presente na internet para o conhecimento de todos. A oncologia moderna, em 2011, caminha para o que a gente vem chamando de terapia customizada ou individualizada. Ou seja, um tratamento não serve para outro paciente. E a ideia da oncologia, da assistência oncológica, não mudou na sua estrutura mais importante. Nós temos o diagnóstico como essencial, parece óbvio, mas às vezes ele não pratica. Nós temos a patologia como essencial e outras técnicas que estão permeando o nosso meio, que são muito bem-vindas. Mas sem diagnóstico, eu não prognostico o meu paciente, eu não vejo a graduação patológica e eu não sei a extensão da minha doença. Qualquer outro método vai me dar o prognóstico, que vai ser essencial também para poder decidir e orientar o paciente quanto ao seu tratamento. O aspecto relativamente novo é que nós devemos, antes de falar em tratamento, ter o reconhecimento dessas rotas metabólicas e vias de sinalização. Por quê? Elas abrem um capítulo que, além da cirurgia e da citotoxicidade e da radioterapia, um capítulo de novas drogas, novos tratamentos e assim por diante. Então, essa modalidade, ou esse grupo de novos tratamentos da oncologia, eles só são possíveis depois que a gente realiza e se dá conta de que essas rotas metabólicas são extremamente importantes. E, finalmente, a parte final é o acompanhamento da doença, do tratamento e das complicações. Isso leva à terapia customizada, que é onde a gente quer chegar com a discussão de hoje. Então, nessa discussão, nós temos, a minha parte vai ser discutir o que faz uma célula de câncer ser maligna, apresentar para vocês 2 ou 3 vias de transdução intracelular extremamente importantes para os tratamentos, discutir quais são os elementos dessa terapia alvo molecular ou terapia biológica e usar o câncer de mama e a leucemia mieloide crônica como exemplos de tudo isso que foi discutido. O Dr. Guilherme vai mostrar em seguida outras histórias de forte sucesso na oncologia, baseado nos princípios que eu vou desenvolver com vocês. A célula é neoplásica porque ela tem um potencial de replicação ilimitado, com vantagem sobre as células normais. E ela tem esse potencial de replicação ilimitado a partir do momento que ela escapa da morte celular programada, conhecida como apoptose, e ela escapa disso ou porque ela é autossuficiente em fatores de crescimento ou porque ela não se sensibiliza aos fatores inibitórios, que são elementos normais de um processo de controle do crescimento celular. Então, quando essa célula foge aos parâmetros, ela escapa à morte natural e ela tem um potencial de malignização com invasão, desde que haja angiogênese. O Dr. Guilherme vai forçar nessa discussão com vocês depois. Então, esses são os domínios que, a partir de 2010, a gente entende que devam ser entendidos em todas as intervenções terapêuticas. E em 10 anos, o que aconteceu? Nós tivemos 2 aspectos da oncologia que cresceram. Primeiro, não há dúvida que as neoplasias geram um processo inflamatório. Talvez não tão simples quanto aquele que a gente conheça,
Mas esse processo inflamatório tem que ser vencido pela célula do câncer, senão ela não existe, ela não se sustenta. E outro aspecto claramente reconhecido, tá, é que a instabilidade genética de muitas células, através de mutações, repetidas mutações, gera um rearranjo energético dessa célula. E a razão de apresentar para vocês hoje esses 8 domínios, os hallmarks de câncer, é que cada um deles hoje está desdobrado com alvos terapêuticos. E a eficácia de alguns tratamentos que vocês vão ver hoje, nós vamos reconhecer facilmente que são contra um ou outro desses aspectos fisiopatológicos. A sinalização intracelular é um processo normal e que pode ser patológico. A base da sinalização intracelular é a existência de receptores transmembrana com atividade tirosina sinase, os chamados EGFR. Uma família de 4 receptores que têm em comum um aspecto extracelular, um domínio extracelular, que vai se ligar aos ligantes, alguns deles conhecidos, outros não, que transmitem através da membrana celular para o domínio tirosina sinase uma reação através de fosforilação e daqui saem as atividades intracelulares. Então, essa comunicação do exterior com o interior, hoje reconhecida como prática, isso tem mais de 15 anos de conhecimento, é amplamente explorada nos tratamentos oncológicos novos. Como é que acontece isso? Nós temos a presença do receptor transmembrana, que quando se liga, seja qual for o ligante, em geral é um pouco específico, gera a dimerização. Esse processo de dimerização é extremamente importante e todos os desenhos, todos os conceitos hoje implicam que o receptor tem que estar dimerizado. Essa dimerização ativa através da fosforilação do sítio intracelular e gera as cadeias de sinalização em direção ao núcleo, que são responsáveis pelo crescimento normal e patológico. E esse receptor vai ser posteriormente incorporado e degradado dentro da célula. Então, essa sequência de um receptor externo jogando sinais de proliferação é a chave do entendimento dessas rotas metabólicas. A outra maneira de olhar isso muito seriamente é que um receptor dimerizado transmembrana gera uma reação de fosforilação desses sítios e gera várias cadeias intracelulares, culminando com os marcadores de câncer. E, na realidade, esse diapositivo tem por objetivo mostrar que cada uma dessas setas vermelhas é fruto do reconhecimento do passo patológico que isso pode ter e a capacidade já desenvolvida de bloquear especificamente. Então, quando nós tratamos de lidar com esses receptores, nós temos que imaginar que eles possam ser bloqueáveis. Isso é verdade, tem vários mecanismos. O mais comum hoje é o uso de anticorpos monoclonais contra o epítopo ou o domínio externo, ou moléculas pequenas que penetram na célula e que bloqueiam aquele sítio de fosforilação. E, na realidade, a nossa discussão terapêutica hoje, basicamente, é anticorpos monoclonais ou inibidores de tirosina sinase. O importante do anticorpo monoclonal, já que nós estamos com eles há mais de 25 anos, é que existe uma tecnologia que permitiu a seleção disto. E essa tecnologia hoje, extremamente aprimorada, nos mostra nesse diapositivo. Um rato imunizado com um antígeno que eu quero, X, gera células B que produzem anticorpos anti-X. Esses anticorpos, num processo que hoje é considerado extremamente simples, podem ser fusionados com uma célula maligna de potencial ilimitado, que usualmente é a célula do mieloma. Isso se forma uma célula, fusão, que é um hibridoma que depois pode ser desenvolvido e se consegue clonar essas células de maneira que a produção do anticorpo anti-X, que eu desenhei no início, passe a ser ilimitada. Esse processo gerou, originalmente, os anticorpos murinos. O que a ciência conseguiu facilmente, ao longo dos anos, mostrar que à medida que eu substituo alguma das cadeias leves ou pesadas de cada anticorpo por componentes humanos, eu gero anticorpos cada vez mais humanizados até o humano, em laboratório.
E esses anticorpos diminuem a reação alergênica, esses anticorpos diminuem a indução de novos anticorpos anti-anticorpo, e eles passam a ter capacidade terapêutica. Ou seja, eu posso usar, nesse caso aqui, por exemplo, rituximab, que o Dr. Guilherme vai mostrar, que é um anticorpo quimerizado, e eu posso usar um bevacizumab, que é um anticorpo humanizado. Eles se tornaram mecanismos terapêuticos possíveis de serem feitos. Quando nós voltamos para a terapia alvo molecular, a necessidade que eu vejo é que se inverta. Eu não posso falar de terapia se eu não conheço o molecular, e nesse molecular, nas rotas metabólicas, em todo o processo de ativação de tirosina sinase, eu detecto alvos terapêuticos. E um aspecto importantíssimo é que esse alvo terapêutico tem que ver com o mecanismo da doença. Não nos adianta ter um alvo terapêutico que marca a doença, pelo menos do ponto de vista de tratamento, se ele não está envolvido com a fisiopatologia dessa doença. E, por último, o desenvolvimento da terapia. E esse desenvolvimento se dá através de parcerias entre a academia e a indústria, com muito mais dinheiro a segunda do que a primeira, e basicamente eles são testados cientificamente antes de serem colocados em uso. Os receptores hormonais é a velha história com um conceito novo. Em câncer de mama são conhecidos. É um protótipo de um alvo perfeito, quase. A história é simples. Nós temos uma célula que tem um crescimento normal e ou patológico. Essa célula cresce a partir de expressões genômicas do núcleo, e essa expressão genômica é induzida pela presença do estrógeno e do receptor estrogênio. Até aqui, muito simples. Se eu bloquear esse receptor, através de uma droga que tem 25 anos, que é o tamoxifeno, eu bloqueio o crescimento celular. E esse é o mecanismo dos antiestrogênicos no câncer de mama. Isso é a terapia alvo molecular na sua essência, com mais de 25 anos. E aí explica um pouco das aspas que nós colocamos. O que acontece que ficou um pouco mais fácil, mais difícil, complicado e atraente, é que existem outras rotas metabólicas que se desenvolvem na célula durante o uso do tamoxifeno. E essa coexpressão, essa sensibilidade, do receptor de estrogênio de ativar os fatores de crescimento celulares, como o EGFR, gera um outro mecanismo de estimulação nuclear. Então, na medida que eu uso o tamoxifeno para bloquear, a célula acha uma maneira de gerar o crescimento a despeito do meu tratamento. E é hoje isso a razão que se entende por que o tamoxifeno falha em muitos pacientes. Isso é fruto do quê? Do entendimento do metabólico, da rota metabólica. E aí, o novo alvo terapêutico é associar esse bloqueio aqui. O HER2, então, foi um anticorpo desenvolvido por... um anticorpo humanizado, desenvolvido para bloquear essa hiperexpressão. Eu volto para uma figura em seguida. Ele é facilmente detectado por imunohistoquímica em material parafinizado, e os extremos positivo e negativo são muito confiáveis. Os intermediários nós precisamos de técnicas mais sofisticadas. Ele prevê de que se eu bloquear esse anticorpo, e essa é a droga mãe nesse momento, eu consigo reduzir aquela proliferação intracelular. E eu reduzo o crescimento e levo à morte celular. Essa droga tem comprovada capacidade no cenário metastático, adjuvante e neoadjuvante, desde que exista o alvo. O paciente tem que ser HER2 positivo, que na realidade ocorre em menos de 25% dos casos. E esse é o mecanismo, né, daqueles 4 EGFRs. Né, no câncer de mama, esse é o mais importante, que é o HER2, e que, quando dimerizado, gera em direção ao núcleo toda a cascata, que a gente chama, de proliferação celular. Então, dá para imaginar que, se isso aqui é muito funcionante, como ocorre em 20% dos cânceres de mama, esse processo está hiperativado. E o bloqueio desse processo pode se dar através do trastuzumab. Vários mecanismos para esse anticorpo monoclonal bloquear o crescimento celular. Eu quero mostrar 2 para vocês. Esse é o anticorpo humanizado. O principal deles parece ser que ele bloqueia a dimerização. Então, sem dimerizar, esses EGFRs 1, 2, 3 e 4 não vão a lugar nenhum. E o outro bloqueio que é relativamente importante é que, através do receptor da parte FC desse anticorpo monoclonal, ele gera citotoxicidade, mediada por células ou até por complemento.
Então nós temos o mecanismo, nós temos a ferramenta e temos a atividade dessa droga em relação a câncer de mama. Então, quando usado sozinho, ou principalmente em combinação com a quimioterapia, nós temos benefício em todos os cenários de câncer de mama. Inquestionável isso. Tem problema? Certamente. Tem um risco de cardiotoxicidade. Aqui, há 8 anos atrás nós aprendemos que tem algumas coisas que não se fazem. Mas a efetividade não pode ser jogada fora. Na realidade, existem hoje 15 mil pacientes com câncer de mama inicial, considerados de alto risco ou pela presença de linfonodo axilar ou por grau histológico, que foram submetidos de forma randomizada em 5 grandes estudos a fazer quimioterapia, seguida ou não de uso de Herceptina, o trastuzumab. E esses são os resultados. A linha 1, tudo à esquerda, favorece o trastuzumab. Então, o trastuzumab é um segundo exemplo em câncer de mama, onde reconhecer a rota metabólica, reconhecer o alvo e desenvolver o bloqueio desse alvo, gerou resultado positivo, depois do bloqueio do receptor estrogênico. Essas são curvas, por exemplo, de um desses 2 estudos, onde mostra que, em termos de sobrevida livre de progressão, ter recebido o trastuzumab depois da quimioterapia gera estatisticamente uma redução do risco de recidiva e também uma redução de mortalidade. Esse é o impacto dessa droga em câncer de mama hoje. O último conceito que eu quero apresentar para vocês, antes de passar para o Dr. Guilherme, é sobre o alvo terapêutico. E eu já mencionei isso. O alvo terapêutico deveria ou deve ser responsável pelo processo patológico. Existem vários tumores onde o EGFR está presente, mas ele ou não é importante ou divide a responsabilidade com outros. E aí a eficácia de um tratamento que bloqueia esse EGFR fica muito mais limitada. E eu quero apresentar a vocês um exemplo diferente, onde o alvo é o culpado da história. O gráfico da esquerda de vocês, que eu queria que vocês concentrassem, é a leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica foi reconhecida como tendo um marcador, o cromossoma Filadélfia, há muitos anos atrás, e disse ainda que era a translocação do braço longo do cromossoma 3 com o 22. Ótimo. Foi usado durante muito tempo como um marcador de doença. Uma leucocitose com Filadélfia positiva, a leucemia mieloide crônica. O que se aprendeu em termos de reconhecimento do metabólico é que esta translocação justapõe 2 genes, ABL e BCR. E esses 2 genes justapostos têm uma atividade constitutiva positiva ativada daquele sítio de tirosina sinase intracelular. Então, surpreendentemente, esta pequena justaposição de 2 genes gera a leucemia mieloide crônica. E não se precisa nenhum outro achado. Tanto isso é verdade que o imatinib, o Glivec, hoje todo mundo usa, que tem leucemia mieloide crônica, simplesmente bloqueia esse sítio intracelular. E a leucemia mieloide crônica desaparece. Como que ela desaparece? Porque eu separo no sítio de ligação do ATP, eu ocupo ele com o imatinib e eu não deixo a justaposição de substrato e efetor gerar a proliferação celular. Apenas com uma molécula pequena intracelular. E o que aconteceu com a leucemia mieloide crônica? Esse é um dos estudos originais, publicados já em 2006. A sobrevida dos pacientes com leucemia mieloide crônica, uma doença em geral de idosos e que era de mau prognóstico, mesmo naquela pequena proporção que nós conseguimos fazer transplante de medula, com o imatinib, a sobrevida, a morte, no caso aqui, relacionada à leucemia mieloide crônica, é menos de 5%. E a morte geral desse grupo de pessoas, que a gente pode considerar de idosos, é extremamente elevada. Então, esse marcador, essa rota metabólica e o seu bloqueio nos permitiram mudar a história natural da doença. Será que isso é só um efeito de um estudo? Esse mês agora aparece dados da Suécia que analisam 3.100 casos de leucemia mieloide crônica, de acordo com intervalos de tratamento. E o que a gente vê é que à medida que a década aumenta, a sobrevida da mieloide crônica mudou drasticamente.
E essa sobrevida é provavelmente acima de 80% em 5 anos e perto de 80% em 10 anos. E o que aconteceu em 2001? Foi aprovado o uso e disseminou o uso desse medicamento na Suécia. Então, na realidade, encerrando a minha participação, nós voltamos para a nossa célula neoplásica, que tem pelo menos 8 daqueles marcadores, e que eu abordei com vocês hoje, para título de ilustração e exemplo, basicamente isso aqui, ó, bloqueio do receptor epidérmico. Tá? E esse bloqueio gera respostas, gera melhora, gera resultados oncológicos, entre aspas, modernos. Nós temos muitas outras áreas em desenvolvimento com coisas bem documentadas. O Dr. Guilherme vai apresentar para vocês 5 ou 6 outras experiências, mas lembre-se dessa fisiopatologia. É ela que nos permitiu avançar em direção aos alvos oncológicos em oncologia. Dr. Guilherme, por favor. Obrigado, Sérgio. Queria também reiterar o agradecimento à VPM pela oportunidade de estar aqui hoje discutindo com vocês esse assunto que é tão importante, né, tão atual. A gente já viu algumas coisas em relação à fisiopatologia. Eu vou centrar minha apresentação em trazer dados de estudos que foram publicados, estudos que foram chave, né, no desenvolvimento da oncologia na última década, e tentar extrair, então, algumas das lições que a gente aprendeu através desses dados. Eu não tenho nenhum conflito para essa apresentação. E, bom, só voltando, por que a gente, né, precisa buscar novos alvos? Porque a maioria dos nossos tratamentos oncológicos, até muito pouco tempo atrás, e eventualmente mesmo hoje, os resultados ainda são abaixo daquilo que a gente gostaria. A gente já chegou certamente a um platô em termos de atividade da quimioterapia citotóxica, ou seja, o que a gente poderia conseguir com as diversas combinações dos agentes quimioterápicos tradicionais, provavelmente já chegou num nível de conhecimento que dificilmente vai melhorar muito em relação ao que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, nessas últimas décadas, a gente cresceu muito o nosso conhecimento em relação aos mecanismos intracelulares e moleculares, como o professor Sérgio já mostrou. Então, era imperativo que a gente precisava de tratamentos melhores, né, mais eficazes e menos tóxicos. Algumas das coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, algumas das rotas e dos alvos são o CD20, né, principalmente nos linfomas de células B. Rapidamente, só dados pontuais em relação ao HER2, que já foi muito bem mostrado pelo professor Sérgio. Dados em relação à angiogênese, né, através do fator de crescimento vascular endotelial, que se aplica a uma série de condições, nós vamos discutir algumas, e também ao fator de crescimento epidérmico, né, que também nós vamos discutir algumas dessas condições. Bom, o CD20 é uma proteína que está presente na membrana e que dá o fenótipo B, né, às células, né, leucocitárias, né, através da ligação desse anticorpo monoclonal chamado rituximab, nós conseguimos levar a uma série de mecanismos que culminam com morte celular, seja ele através da citotoxicidade mediada por anticorpos, dependente do complemento, ou mesmo a apoptose, né? Esse anticorpo, então, ele é extremamente específico para essa proteína presente na membrana das células B. Quando a gente aplicou esse conhecimento diretamente, então, em pacientes com linfomas, né, marcadamente de células B, ou seja, os linfomas difusos de grandes células, eu mostro aqui um estudo que foi um marco no desenvolvimento, né, dessa situação, publicado inicialmente no New England e depois atualizado em 2005 no JCO,
que envolveu pacientes então, com linfoma difuso de grandes células e que comparou o tratamento convencional que se tinha até então com o mesmo esquema de quimioterapia acrescido desse novo anticorpo monoclonal, tendo como desfecho a sobrevida. O resultado foi um aumento muito significativo em termos de cura dos pacientes. Nós tivemos uma redução absoluta no risco de morte de 12%, o que é extremamente expressivo nessa doença, gerando um número necessário a tratar, né, para atingir esse benefício de apenas 8 pacientes. Ou seja, um benefício muito significativo, muito maior do que a gente está acostumado a ver em diversas outras áreas da medicina. Benefícios semelhantes foram obtidos em outros linfomas, né? Linfomas foliculares, aí não em termos curativos, mas em termos de prolongamento de sobrevida, né? E também essa droga foi levada para outras condições na medicina, como a reumatologia, estou vendo o professor Xavier aqui, nos transplantes, enfim. Então, é uma droga que se mostrou capaz de melhorar desfechos em diversas áreas, mas talvez aqui o impacto tenha sido maior, seja justamente nessa questão dos linfomas difusos. Só que, infelizmente, isso não foi de graça, né? Nós tivemos uma toxicidade, aprendemos nos últimos anos a lidar melhor com essa toxicidade, desde reações infusionais, de certa forma esperadas, em função do anticorpo quimerizado, como já foi bem colocado, mas também em relação a complicações infecciosas pela depleção, né, humoral que leva o mecanismo de ação sobre as células B. Onde a gente observou a reativação de hepatite B latente, onde se coloca que pacientes com hepatite B crônica sejam relativamente contraindicados ao uso dessa droga, infecções oportunistas, e em pacientes com HIV, aumento de mortalidade naqueles que tinham uma imunodepressão mais importante. Outras toxicidades mais raras, como pneumonite intersticial, também foram observadas com essa droga. Então, apesar de ela ter um imenso benefício do ponto de vista clínico, ela traz consigo alguns parefeitos que não devem ser menosprezados. Isso em relação agora ao câncer de mama, e o HER2 já foi muito bem colocado pelo professor Sérgio. Eu só queria ressaltar o principal estudo, né, que envolveu o uso do trastuzumab em adjuvância em câncer de mama, que foi o estudo HERA, com quase 3.500 pacientes, né. Ressalto que para a mulher entrar no estudo, ela deveria ter o HER2 superexpresso. Isso acontece mais ou menos 20% então das mulheres com câncer de mama, onde se comparou a químio tradicional com a adição dessa droga durante um ano. E, novamente, benefícios muito significativos em relação à recorrência da doença, com um ganho absoluto de 8,4% em 2 anos, que depois se confirmou em análises posteriores desse estudo, novamente com o número necessário a tratar de 12, que é um benefício bem expressivo. Rapidamente também mencionando em relação à toxicidade, né, essencialmente a cardiotoxicidade, em que acontece numa fração não desprezível dos pacientes. A queda na fração de ejeção pode ocorrer em até 1/3 das pacientes, na grande maioria das vezes assintomática, mas a gente deve lembrar que até 4% pode ter insuficiência cardíaca importante. Felizmente é reversível na maior parte das pacientes, mas necessita então uma monitorização da função cardíaca. A gente, com a experiência de uso dos últimos anos, aprendeu a lidar melhor com essa droga e a combinação com os outros agentes quimioterápicos, e felizmente esse número de 34% a gente não tem visto mais, tem sido menos. Um mecanismo que é chave hoje no crescimento e desenvolvimento dos tumores é a via da angiogênese.
o VEGF, né, que é o fator de crescimento do vascular endotelial, é o principal mediador dessa rota. Né? Cada vez que um tumor começa a crescer, por ação parácrina, começa a ser secretado fatores estimulantes de hipóxia. Né? O tumor começa a crescer, a vasculatura anterior não é suficiente para suprir a demanda dessa lesão, e esse fator de hipóxia leva, em último caso, à expressão do VEGF. Né? E, através dele, o desenvolvimento, então, de uma neovasculatura ou de angiogênese, como a gente chama. A gente já sabe que essa expressão do VEGF, ela está associada à grande maioria dos tumores e atua como um fator prognóstico adverso. Nós ainda não temos uma compreensão muito detalhada de como agir em todas as situações a esse conhecimento. Existe uma droga chamada bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal, que se liga a essa proteína, né, tentando impedir, então, que a cascata da angiogênese aconteça. Essa droga ela já foi testada em diversos cenários. Um dos primeiros a demonstrar resultados positivos foi no câncer coloretal, onde a gente viu que o mecanismo de angiogênese era muito importante dentro do mecanismo fisiopatológico da doença. Esse estudo, publicado no New England em 2004, foi um estudo marco na oncologia, envolveu em torno de 800 pacientes com câncer coloretal avançado na sua primeira linha de tratamento, ou seja, pacientes que não tinham tratamento prévio, e foi testado, então, o tratamento padrão na época versus o acréscimo dessa nova droga, o bevacizumab, tendo como desfecho a sobrevida. O resultado que se observou foi um ganho de aproximadamente 4 meses em relação à sobrevida do paciente e em relação ao esquema que era o standard até então nos Estados Unidos. Uma redução absoluta, então, de praticamente 6% no risco de morte, com um NNT de 18. A crítica que se fez a esse estudo é que, primeiro, esse regime de quimioterapia já hoje é considerado um esquema desatualizado, e, segundo, os pacientes eles não foram submetidos, ou uma parcela muito pequena foi submetida a novas linhas de tratamento, o que a gente sabe que é um dos principais fatores determinantes da sobrevida no câncer coloretal. Em vista disso, quando se tentou posteriormente replicar o resultado desse primeiro estudo, ainda falando em câncer coloretal, utilizando quimioterapias mais modernas à base de oxaliplatina, né, com ou sem o bevacizumab, o que a gente viu, na verdade, é um pequeno benefício em relação à sobrevida livre de progressão, mas o benefício da sobrevida global não apareceu nesse estudo. Talvez por um maior número desses pacientes já ter sido submetido a segundas e terceiras linhas de tratamento, que por si só já aumentou a sobrevida nesses casos. Passando então para o câncer de pulmão, ainda falando nessa droga, no bevacizumab, na sua ação anti-angiogênica, esse mecanismo de angiogênese também é bastante importante no câncer de pulmão, né? Num outro estudo, dessa vez de 2006, pacientes com câncer de pulmão avançado não escamoso, porque em estudos anteriores se viu que pacientes com histologia escamosa tinham um risco muito maior de hemorragia quando utilizavam essa droga, se comparou quimioterapia padrão até aquele momento contra a adição da nova droga, tendo a sobrevida como o desfecho. E o que se viu pela primeira vez na história da oncologia do câncer de pulmão foi uma sobrevida mediana dos pacientes superior a 1 ano, foi 12 meses no braço tratado com bevacizumab contra 10 meses, parece pouco, mas para uma doença que tinha desfechos tão
limitados até então. Isso foi considerado um dado bastante positivo, com o número necessário a tratar de 16 naquela ocasião. Novamente, quando se tentou replicar o resultado desse estudo com uma outra combinação de quimioterapia, os resultados foram negativos. Talvez uma das grandes dificuldades que se tem hoje com essa via da angiogênese, com a escolha do tratamento do bevacizumab, é que nós não temos um fator preditivo para saber quais os pacientes que podem se beneficiar efetivamente do uso da droga, daqueles que não vão se beneficiar, como é o caso, por exemplo, do HER2 na mama, né? Então, em função disso, os resultados ainda, né, estão um pouco abaixo do que a gente gostaria, mas eu gostaria de lembrar que essa droga, ela também traz algumas toxicidades que são importantes. Eu chamaria atenção para os eventos tromboembólicos e para a mortalidade associada a essa droga. Para chamar a atenção que é um medicamento efetivo, sim, mas deve ter seu uso bastante racionalizado, ou deve ser selecionar adequadamente os pacientes, porque é uma droga que também traz complicações sérias, né? O bevacizumab mostrou benefícios em outros cenários, como câncer de rim, como câncer de mama, câncer de ovário, só que em função do tempo a gente não vai passar por todos esses cenários. Passando agora por uma outra via de sinalização, que é a via do EGF, né? Através do seu receptor EGFR. O Sérgio já comentou bem sobre os 4 tipos, né, de receptores do EGFR. Aqui a gente vai falar do receptor do tipo 1, que tem uma importância muito significativa no câncer de pulmão e também no câncer coloretal. Existem basicamente 2 maneiras da gente atuar nessa via, seja através do uso de anticorpos monoclonais contra o receptor na porção extramembrana, seja através do uso de drogas tirosina quinase, que tem ação intracelular, né? Começando então com o carcinoma coloretal e o uso dessa droga cetuximab, que é um anticorpo monoclonal, então que atua na porção externa do receptor do fator de crescimento epidérmico, mostrando então aqui o estudo CRYSTAL, que é um estudo publicado em 2009, praticamente 1.200 pacientes com câncer coloretal. Eles foram selecionados inicialmente por imunistoquímica, que deveria mostrar uma expressão aumentada dessa proteína, né? E eram tratados então com a quimioterapia tradicional ou então com a quimioterapia acrescida dessa nova molécula, desse novo anticorpo monoclonal. O que a gente viu no resultado geral do estudo é que o benefício foi muito pequeno, foi praticamente 1 mês de diferença em termos de sobrevida livre da progressão da doença, sem benefício em sobrevida global. Quando se analisou um subgrupo dos pacientes, já com uma análise definida a priori, que era composta por mais ou menos a metade da amostra, se viu que apresentar a mutação no KRAS fazia muita diferença em relação ao resultado do tratamento. Eu vou explicar para vocês o porquê. Inicialmente, eu gostaria de mostrar que naqueles pacientes que tinham o KRAS não mutado, ou seja, o KRAS selvagem, né, houve um benefício muito expressivo do uso do cetuximab, com um ganho de praticamente 4 meses em termos de sobrevida geral, né, com NNT em torno de 20 pacientes. Vejam que nós já estamos falando de pacientes com câncer coloretal avançado, vivendo 25 meses, né? Coisas que não se imaginava há 1 década atrás, por exemplo. Então, através dessa pesquisa do KRAS, a gente consegue identificar pacientes que podem se beneficiar do uso dessa medicação num cenário de câncer coloretal avançado.
E por que isso acontece? O RAS, ele está aqui, né? E quando ocorre essa mutação em Ca-RAS, essa via daqui para baixo, ela fica ativada. Então, quando a gente utiliza um anticorpo monoclonal que tem ação aqui em cima, a gente bloqueia essa fase inicial da via, mas o que acontece aqui abaixo do Ca-RAS não é afetado pela ligação do anticorpo monoclonal. Ou seja, a mutação em Ca-RAS confere resistência às drogas que agem em EGFR. Aproveitando o slide, vocês vejam a complexidade das rotas que vem abaixo do receptor do fator de crescimento epidérmico. Então, por mais que a gente consiga atuar aqui em cima ou logo no domínio tirosina quinase, ainda há uma série de outras proteínas que podem ter sua ação alterada ou mutada e que podem ter impacto nas doenças. Tá? Então, em câncer coloretal, o cetuximab tem benefício em quem tem o Ca-RAS selvagem, não mutado. Passando, então, para o câncer de pulmão, agora já falando do uso dos inibidores de tirosina quinase, então, gefitinib, erlotinib, que são drogas orais que têm ação no domínio tirosina quinase, na porção intracelular do receptor, né? Esse estudo foi o primeiro a demonstrar o benefício dessa classe de drogas no câncer de pulmão, foi publicado em 2005, nesse cenário de segunda ou terceira linha, então pacientes que já eram previamente tratados, né, e que se randomizou então para uso de erlotinib ou placebo. E se viu então um benefício que foi em torno de 2 meses de ganho de sobrevida, né, com o número necessário a tratar de 12 pacientes para se obter esse benefício. Mas o mais importante desse estudo é que se reconheceu que essa droga ela tinha ação principalmente em adenocarcinomas em mulheres não fumantes e de origem asiática. Através da análise desse subgrupo, se viu que era nesse contexto que aconteciam mutações ativadoras no EGFR, ou seja, aquela molécula ela estava mutada e essa mutação conferia uma atividade permanente que independia da presença do ligante para que se desencadeasse a rota metabólica que vinha depois dela. Através desse conhecimento, se testou posteriormente em ensaio clínico a comparação entre quimioterapia versus um inibidor de tirosina quinase, né, em pacientes com aquele perfil clínico, né, pacientes com adenocarcinoma de origem asiática, a maioria mulheres e não fumantes, ou seja, um grupo de população que tinha maior chance de ter a mutação em EGFR. E uma análise de subgrupo em relação à resposta para essa mutação já definida a priori. E se aprendeu com esse estudo uma coisa que foi fundamental em oncologia. Primeiro, quem tinha a mutação em EGFR ia melhor com o inibidor tirosina quinase em relação à quimioterapia. Por outro lado, quem não tinha a mutação, a quimioterapia era melhor e a droga oral praticamente não tinha ação. Pela primeira vez em oncologia, a gente conseguiu demonstrar, principalmente em câncer de pulmão, esse conceito. Quimioterapia versus uma droga-alvo em primeira linha, através de uma seleção de pacientes com base molecular. O outro aprendizado que se teve nesse estudo é que ter a mutação, por si só, confere um melhor prognóstico. Vejam que as curvas são diferentes. Mais recentemente, no ano passado, se fez um estudo então somente em pacientes com mutação comprovada em EGFR, comparando então quimioterapia versus a droga oral, para ver se aquele conceito que eu mostrei para vocês há pouco se comprovava prospectivamente. E o que se viu, que sim,
Em pacientes, então, com câncer de pulmão e mutação ativadora em EGFR, a droga oral, gefitinib, tinha o dobro da sobrevida livre de progressão, e vejam, benefício absoluto de 38% em relação à redução da progressão em um ano, com um NNT de 3. São raríssimas as situações na medicina que a gente consegue ter um benefício absoluto desse tamanho, né? Então, hoje, o tratamento de câncer de pulmão, principalmente dos adenocarcinomas, ele passa pela avaliação dessa via molecular, né? A gente aprendeu que o câncer de pulmão, e utilizando como, né, exemplo para várias outras neoplasias, são doenças muito mais complexas do que a gente imaginava. Alguns anos atrás, a gente se limitava a dividir entre pequenas células e não pequenas células. Hoje a gente vê que, mesmo dentro dos adenocarcinomas, que são a maioria, existe uma série de alterações moleculares, cada uma com implicações prognósticas e terapêuticas diferentes. Nós estamos falando aqui do EGFR, que está presente em cerca de 15%. Mas existem várias outras, algumas das quais já existem medicamentos em fase avançada de estudo, como ML-ALK, né? E ainda quase a metade das situações a gente não conhece. A toxicidade desses agentes que lidam com o EGFR é basicamente diarreia e rash cutâneo. Aqui um exemplo, então, de uma erupção pustular que acontece tanto com o cetuximab quanto com as drogas orais, que com ação em EGFR, também que já se tem uma boa compreensão do manejo dessas condições. Então, em relação à terapia-alvo específica, é claro que existe um grande apelo, né, em todos os níveis, mídia, pacientes, indústria farmacêutica. A gente não tem dúvida que elas vêm agregar benefício em relação ao nosso tratamento oncológico. A gente não teve tempo de abordar essas outras situações aqui, mas outras doenças em que o tratamento tradicional tinha resultados muito ruins, até, né, recentemente, hoje já se tem tratamentos efetivos, com resultados cada vez melhores, como o hepatocarcinoma, o câncer de rim, o melanoma, o GIST. Né? Então, não há dúvida que a gente está avançando, e está avançando rápido. Mas a gente também não pode esquecer que essas drogas novas estão nos ensinando a lidar com um perfil de eventos adversos muito diferente do que a gente estava acostumado a lidar anteriormente, e que isso não pode ser subestimado. A gente deve sempre selecionar os pacientes de forma adequada, quando possível, com a utilização de fatores que predizem a resposta ao tratamento. Eu volto a lembrar da dificuldade que a gente tem com o bevacizumab, justamente por não ter um marcador que nos diga quais os pacientes que têm maior chance de responder. E sempre lembrando, isso não é nunca demais lembrar, o impacto econômico que isso vem tendo. Eu mostro a vocês um gráfico relacionado ao custo do tratamento do câncer coloretal ao longo dos anos, aqui em relação ao preço e aqui em relação à eficácia. A gente, nos últimos anos, tem ganhado menos eficácia às custas de um preço muito mais alto do que anteriormente. Então, os tratamentos eles estão ficando progressivamente mais caros, com um benefício absoluto individual menor. Isso não deixa de ser um problema, né? As perspectivas, então, é que com o conhecimento cada vez crescente, né, nas vias de sinalização, a gente não tem a pretensão de achar que já sabe tudo em relação à sinalização intracelular. A gente provavelmente está só na pontinha do iceberg, né? Também estamos aprendendo a ver os tumores não como uma doença só, mas por cada tipo de tumor é uma entidade heterogênea do ponto de vista molecular e deve ser encarado como tal. Existem diversos novos agentes terapêuticos
em via de desenvolvimento e que provavelmente vão estar no mercado, vão estar tendo resultados, né, divulgados nos próximos anos, né? E o que provavelmente a gente vai começar a ver cada vez mais é combinação de diversos desses agentes entre si, com quimioterapia, né, rotas, a mesma rota metabólica sendo bloqueada em mais de um nível, ou diferentes rotas sendo bloqueadas ao mesmo tempo. Isso provavelmente vai ser o motivo, já está sendo, inclusive, dos ensaios clínicos nos próximos anos. E sempre buscar biomarcadores preditivos que possam nos denotar a resposta a esse tipo de tratamento. Eu encerro a minha apresentação deixando uma frase de um oncologista italiano, que é o Tito Foggio. A gente saiu de uma era de quimioterapia citotóxica, onde a gente tinha alvos muito inespecíficos dentro da célula, e partiu para um outro extremo, onde a gente atacava ou ataca pontualmente um alvo específico dentro de uma via. Talvez a melhor resposta vai ser ficar no meio desses dois extremos. Obrigado. Eu queria cumprimentar os nossos palestrantes, porque realmente é um tema difícil da intimidade celular, mas eu acho que vocês foram muito felizes, muito didáticos, e a gente entendeu um pouco esse mecanismo, que, a meu ver, permeia várias áreas da medicina. Eu vi várias rotas metabólicas ali, quando a gente estuda doenças infecciosas, sepse, a cascata inflamatória. Essas rotas, mais ou menos, elas até são comuns em algumas áreas. Eu vou abrir a palestra, esse Grand Round para perguntas. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, e eu não vi vocês mencionarem a imunistoquímica. Em que ponto a imunistoquímica pode nos ajudar nos novos alvos terapêuticos? A imunistoquímica parte do princípio que tu já sabes o que tu vai procurar. Ela não é um método de investigação de antígenos. A imunistoquímica é um anticorpo monoclonal contra algo que tu quer buscar, que tem, através de uma reação colorimétrica, a capacidade de ser positivo ou negativo. Então, se eu procuro um anticorpo contra esse copo de água, eu posso usar a imunistoquímica. Vou mostrar que ele está aqui. Mas eu não posso usar a imunistoquímica para procurar copo de água aqui. Ela é extremamente eficaz nos resultados extremos positivos, por exemplo, para o HER2. A imunistoquímica negativa é negativa. A imunistoquímica 3 cruzes para HER2 é positiva. O intermediário que nós estamos lutando ainda para ver um método que possa ser confiável. Então, a imunistoquímica como arma complementar ao diagnóstico, também quando já se conhece o antígeno à procura, ela é e vai continuar sendo extremamente útil. Plateia. Senhor. Eu sempre inicio as perguntas no Grand Round e me dou esse direito. Mais uma vez, parabéns a vocês, né, da oncologia, que tem nos mostrado com satisfação o conhecimento e a aplicabilidade desse conhecimento da sinalização intracelular e até extracelular, que tanto na década de 90 nos fez parar para estudar muito, né? Eu, a professora Nadine, que está aqui sentado, na década de 90 nós tentávamos entender o que era isso, e hoje virou corriqueiro, inclusive no desenvolvimento de drogas. Então, parabéns ao serviço que está trazendo essas informações para nós. A minha pergunta é um pouquinho filosófica, como sempre, para trazer uma discussão em cima disso, de que nós vemos assim um grande avanço em algumas áreas, em termos de mortalidade de alguns dos tumores que foram discutidos aqui, mas também vemos os efeitos colaterais, que são outros, são novos, que então mostram que realmente o sinal ele está disponível não só para a célula cancerígena, mas também para a célula normal. Por isso é que os efeitos colaterais aparecem, pelo menos é a forma como eu entendo isso. Um dos pontos que eu queria
talvez trazer a discussão é focar um pouquinho na prevenção. O professor Nazi falou na sepse, e a gente há anos também fala na prevenção, quanto mais cedo a gente trata a doença e detecta a doença, melhor o resultado, mas também na prevenção dela, né, que é importante. Aí eu entro não porque a professora Patrícia Prova está aqui, mas no aconselhamento genético. Talvez a gente tenha que desenvolver esse conceito e cada vez fazer mais essa atividade para poder detectar aquela pessoa, mesmo que seja na sua infância, que tem uma chance maior de desenvolver alguns tumores. Talvez detectando essa criança, ou aquele indivíduo, e seguindo ele por muitos anos através de um rastreamento mais adequado ou mais forte que seja, nós tenhamos um resultado muito melhor do que o que nós vemos hoje. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês nesse sentido, se é justo, se não é, o que vocês pensam nesse sentido. Acho que não há dúvida que atuar antes que a doença apareça parece muito mais interessante. Os cânceres de origem genética hereditária, a professora Patrícia me corrige se eu estiver errado, correspondem a uma parcela pequena do total, em geral 5% na maioria das situações. Então, ao meu ver, esse esforço ele teria muito mais impacto se a gente direcionasse para medidas educativas em crianças e jovens em relação àquelas causas de morte por câncer evitáveis, como, por exemplo, o tabagismo, como hábitos de saúde inadequados, sedentarismo, alimentação inadequada, porque a gente às vezes não para muito para pensar, mas 30% das mortes por câncer são relacionadas ao cigarro, poderiam ser evitadas. Então, ao meu ver, a prevenção ela teria um impacto muito maior se a gente atuasse nesse nível, através de evitar hábitos de vida não saudável. Em relação a rastreamento, de forma geral, a gente tem visto resultados melhores em relação ao seu uso para algumas doenças e não para outras. Para quem tem síndromes genéticas já bem documentadas, existem programas, né, já bem estabelecidos. Talvez o nosso desafio hoje seja identificar essas famílias que realmente têm uma síndrome genética e oferecer a testagem e um acompanhamento adequado. Já que a senhora foi citada, a senhora quer falar alguma coisa, professora Patrícia? Mais alguma pergunta? Deixa eu adicionar um comentário. Acho que a ideia é, academicamente falando, prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é evitar que se desenvolva a doença e o tabagismo é o nosso protótipo. É bárbaro nós revermos o artigo do New England dessa última quinzena, que mostra que o método radiológico detecta mais câncer de pulmão do que o método tomográfico, do que o método tradicional, que é raio-x. Mas, no fundo, isso é dinheiro posto fora. Nós temos que fazer parar de fumar. Então, essa é a prevenção primária. A prevenção secundária baseia-se no fato de que, basicamente, todas as neoplasias iniciais são potencialmente muito mais curáveis do que uma neoplasia disseminada. Isso parece óbvio, mas não é. Especialmente se nós conseguirmos detectar os grupos que têm que ser seguidos. Então, os grupos que geneticamente têm perfis familiares ou documentadas mutações, esses grupos têm grandes benefícios de se conseguir detectar os tumores frequentes naquela situação muito mais precocemente. Então, eu acho que nós temos que praticar a prevenção primária, grosseiramente, e estar muito atentos para poder selecionar individualmente aquele paciente que pertence a um câncer, a uma história de risco. Uma mulher de 27 anos com câncer de mama tem algo genético. Nós não precisamos vacilar nisso mais. Ela merece uma avaliação detalhada. E tem, professor?
Tem, com certeza tem aqui na instituição, inclusive. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco adiante. Queria parabenizar ambos os palestrantes. Foi muito didática a apresentação, muito interessante. E o ponto que eu queria trazer para perguntar e para refletir não tem dúvida, pelos dados que vocês demonstraram, pelos exemplos que vocês demonstraram, a eficácia dessas intervenções. Realmente tem um impacto significativo, alguns exemplos mais do que outros, em termos de sobrevida, em termos de qualidade de vida também. Como é que fica a situação numa instituição como a nossa, em que praticamente todos os pacientes são pacientes que dependem do SUS para o seu cuidado, e que a gente sabe que essas tecnologias ainda não estão disponíveis na sua integralidade? E o que a gente pode fazer do ponto de vista estratégico para disponibilizar essas tecnologias aos nossos pacientes? Isso é a nossa frustração, não tem dúvida. De todos os exemplos que nós apresentamos, o linfoma difuso de grandes células é talvez o que tem maior impacto e menor NNT. Isso foi reconhecido por nós, da oncologia, e pelo hospital, que a partir de 2007 foi convencido, no bom sentido, esta e a administração anterior, nós vamos bancar. Felizmente, o ano passado, por razões político-administrativas, esse medicamento, nessa indicação, foi incluído na lista do SUS. As razões, depois a gente conversa. Todos os outros estão fora. Todos os outros estão fora. E tem várias razões para eles estarem fora. O que interessa é a última, é custo. E a gente entende. A minha economia do lar não pode me permitir algumas coisas. A maneira como a gente está tentando conviver com isso não é através da judicialização, não aqui de dentro. Nós somos muito cuidadosos, mas é através de pesquisa clínica. Então nós selecionamos e aceitamos protocolos de pesquisa clínica em que ambos os braços, um padrão e um teste, tenham no mínimo mais do que a gente tem aqui dentro no SUS. E todos os protocolos abertos na instituição, no serviço de oncologia, são protocolos que têm utilidade clínica para o paciente do SUS. A pergunta pode ser até às vezes um pouco estratosférica, mas no mínimo ele vai ganhar mais do que eu disponho no dia a dia. Essas drogas, esse último slide que o Guilherme mostrou, ele é um pouco desanimador em relação a quanto vai fazer, em relação ao custo-benefício. À medida em que esses anticorpos monoclonais estão sendo incorporados à terapêutica, parece que a eficácia diminuiu, é isso que tu mostraste ali do câncer de colo? Assim como está acontecendo em todas as áreas da medicina, o impacto absoluto que se consegue agregar com as novas tecnologias é menor do que aqueles alcançados nas últimas décadas. E para essa magnitude de ganho, está se acrescentando um custo maior. Mas isso não é uma coisa exclusiva da oncologia. A gente vê isso em cardiologia, em reumato, enfim. Isso é uma coisa disseminada na medicina. E eu acho que disso nós não temos como fugir, porque o gasto também, em termos de tecnologia, desenvolvimento, para se definir essas novas rotas, esses novos alvos, ele tem sido maior do que os gastos que se tinha anteriormente. Então, eu acho que, infelizmente, isso vai sendo repassado. Só quero fazer uma correção. O imatinib, inibidor de tirosinases pequenas, boneco pela leucemia mieloide crônica, está totalmente dentro do SUS. O rituximab também. O rituximab para essa indicação há 2 anos atrás. Se eu não estou enganado, o câncer da nossa presidente, que ela teve, o linfoma, né? Foi. Ficou curada, né? Talvez se cada político tivesse uma doença dessas aí, a gente podia acabava com o mal e ainda aproveitávamos no SUS. Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado.